Eles brindaram a nós com aquele sorriso apertado e educado que famílias ricas usam quando já decidiram que você não pertence ali. Notei o olhar que a mãe de Caroline lançou ao marido, meio aceno, meio careta, logo depois que as taças se tocaram. E Caroline não percebeu. Ou talvez tenha percebido, e decidido não se importar. De qualquer forma, aquela noite confirmou o que eu já sabia. Não era de Caroline que eles duvidavam. Era de mim. E esse julgamento foi feito muito antes de apertarem minha mão. Meu nome é Adrian. Tenho 41 anos. Trabalho com compliance financeiro há 19 anos. Tecnicamente, ajudo grandes instituições e escritórios familiares a gerenciar riscos em transações de alto valor, principalmente por meio de estruturas patrimoniais e lacunas legais que eles preferem não discutir publicamente. Mas ninguém na família de Caroline perguntou. Seu pai, Thomas, preferia me apresentar como o cara que a Caroline conheceu no conselho do prédio. Ele sempre dava uma risadinha com isso, como se eu fosse uma resposta de curiosidades, não alguém que a filha escolheu para casar. Nunca o corrigi. O que a família de Caroline não conseguia enxergar, o que nunca sequer tentaram procurar, era que a pessoa mais silenciosa da sala muitas vezes é quem tem mais alavancagem. Eles falavam com certeza. Eu ouvia. Não acho que eles não gostassem de mim no início. Não ativamente. Era mais sutil que isso. A mãe dela, Ellen, uma vez perguntou se eu já havia considerado cursar direito, depois que expliquei uma cláusula de proteção patrimonial com mais precisão que o associado júnior deles. O pai dela me chamou de econômico uma vez, porque eu usava um relógio sem logotipo. Era um Patek, mas ele não teria reconhecido. E eu não contei. Caroline minimizava. Eles só demoram um pouco para se abrir, ela dizia. Não leve pro lado pessoal. Mas eu prestava atenção. O curioso é que nada disso me surpreendia. Eu já tinha visto essa dinâmica antes, em conselhos administrativos, auditorias de fundos, ligações com fiduciários offshore onde uma pausa errada significava perder o controle. Homens como Thomas estavam acostumados a ser o mais inteligente da mesa, especialmente quando também eram os mais barulhentos. Ele nunca me fazia uma pergunta sem já ter uma resposta pronta. E eu nunca lhe dava o prazer de confirmá-la. Todo o círculo social deles era baseado em familiaridade, dinheiro antigo, mesmas empresas, mesmas escolas. Eu não marcava as caixas certas. Minha formação era sólida, mas sem brilho. Meus clientes não eram amigos da família. E meu dinheiro, embora substancial, não era herdado. Eles não sabiam onde me encaixar. Então me colocaram abaixo. Caroline não compartilhava dessa atitude, e isso fazia diferença. Ela julgava pela presença, não pelo pedigree. Gostava do fato de que eu não fazia questão de citar nomes nem me vestia para impressionar. Ainda assim, ela nem sempre percebia como os pais a tratavam com condescendência, porque não era algo explícito. Eles não precisavam me insultar diretamente. Bastava duvidarem de mim com sutileza suficiente para soar como preocupação. E eu deixava. Porque se aprende mais quando as pessoas acham que você não representa ameaça. A primeira vez que Thomas se ofereceu para dar uma olhada no nosso contrato de locação, ele fez isso de forma casual, durante um café, como se fosse apenas um gesto prestativo. Tenho certeza de que está tudo certo, disse ele, mexendo o expresso. Mas nunca é demais ter outro par de olhos nesses documentos. Você sabe, alguém que já deu mais algumas voltas por aí. Caroline sorriu e disse, seria ótimo, pai. Eu apenas assenti. Agradeço a oferta. Ele nunca recebeu o documento. O que ele não entendia, e provavelmente nunca entenderia, é que eu não entrego vantagem, mesmo quando parece inofensiva. Principalmente nessas horas. Eu já havia revisado o contrato com o advogado imobiliário da minha firma. Os termos estavam limpos, favoráveis. Mas, mais importante ainda, ele estava estruturado sob uma LLC, com rastreabilidade limitada até mim diretamente. Caroline nem sequer constava como fiadora. Quando expliquei isso depois, ela pareceu confusa. Por que importa se eles virem? Eles só estão tentando ajudar. Não estão, eu disse. Estão medindo. Medindo o quê? Controle. Ela não insistiu. Não naquela hora. Mas deu para perceber que estava guardando aquilo. Nos meses seguintes, surgiram mais momentos assim. A mãe dela deixava escapar comentários,
sobre como certos fornecedores do casamento poderiam nos dar um preço de família, ou como ela poderia colocar o contador deles no circuito para ajudar a organizar as finanças conjuntas após a cerimônia. Essa última me fez parar. Finanças conjuntas? Caroline, eu disse uma noite, você contou algo aos seus pais sobre como vamos estruturar as coisas depois do casamento? Não. Por quê? Porque sua mãe acabou de mencionar consolidação, como se já estivesse tudo decidido. Ela pareceu surpresa. Acho que ela só presumiu. É o que eles estão acostumados. Contas conjuntas, planejamento conjunto. Foi assim que fizeram. Assenti. Não é assim que vamos fazer. Ela não discordou, mas também não concordou totalmente. Você é muito cuidadoso, ela disse, devagar. Não é algo ruim. Só que, não sei. É sempre assim com você? Sim, eu disse. Porque eu já vi o que acontece quando não é. Caroline era intuitiva, mas cresceu numa casa onde todo limite era negociável, especialmente quando se disfarçava de preocupação familiar. Ela ainda partia do princípio da boa intenção. Eu não. Thomas e Ellen operavam como qualquer instituição de legado. Faziam convites que soavam generosos, mas eram testes disfarçados. Pediam favores pequenos que criavam pequenas dívidas. Disfarçavam autoridade de experiência. Caroline chamava de tradição. O chamava de posicionamento. O que eles não percebiam era que, enquanto estavam ocupados tentando me puxar para dentro da rede deles, eu estava estudando seus padrões. Ellen era perspicaz, mais calculista do que deixava transparecer. Thomas, por outro lado, confiava na presença. Acreditava que contato visual e vocabulário jurídico significavam clareza. Subestimavam qualquer um que não espelhasse o estilo deles. Eles não queriam me conhecer. Queriam me classificar. E eu nunca dei a eles as coordenadas. A primeira grande mudança aconteceu durante o planejamento do casamento. Não foi exatamente nas palavras, foi mais no tom, no timing, em como sugestões começaram a virar expectativas. Ellen se ofereceu para coordenar os fornecedores, dizendo que isso aliviaria o estresse da Caroline. Ela já tinha agendado degustações, escolhido a florista e feito um esboço do mapa de assentos antes mesmo de Caroline abrir o aplicativo de planejamento que havíamos combinado usar. Só estou mantendo as coisas em movimento, disse Ellen quando perguntei sobre isso. Vocês dois trabalham tanto, e esses detalhes são importantes. Caroline ficou grata, até aliviada. Ela só está empolgada, disse. Eu não discuti, mas observei. Uma semana depois, revisei o contrato proposto do local do evento, com o jurídico interno da minha empresa, não porque eu precisasse de permissão, mas porque é assim que eu opero. O contrato estava envolvido num acordo de indicação. O escritório da família da Ellen cuidava da estrutura de responsabilidade civil do local. Nada ilegal, apenas conveniente. Para eles. Eu sinalizei isso. Discretamente. Depois, enviei uma versão revisada do nosso lado, rompendo os vínculos legais padrão e redirecionando os canais de pagamento para uma conta de holding separada. Caroline não entendeu totalmente o ajuste, mas também não questionou. Isso bastava. Mas Thomas percebeu. Recebi suas revisões, ele disse, casualmente, durante o jantar. Escolha interessante, adicionar uma estrutura intermediária para uma transação tão pequena. Não levantei os olhos. É padrão. Para mim. Ele sorriu de lado. Bem, suponho que cada um tem seus métodos. Mais tarde, naquela noite, Caroline me perguntou se estava tudo bem. Seu pai parece tenso. Ele está tentando entender até onde pode me empurrar, eu disse. Você acha que é sobre controle? Não, eu disse. É sobre suposições. Ele fez uma. Eu corrigi. O verdadeiro momento veio quando Thomas mencionou o acordo pré-nupcial. Ele introduziu como uma piada. Agora, sei que isso soa antiquado, disse, mas considerando os bens envolvidos, especialmente do nosso lado, acho que um pouco de clareza não faria mal. Caroline congelou. Eu não. Concordo, eu disse. Thomas piscou. Concorda. Meu advogado já redigiu um. Está pronto desde o noivado. Ele se recostou, assentindo lentamente. Bem. Então tá. Isso é bem prudente. Caroline ficou em silêncio no carro. Você já tinha um pré-nupcial pronto? Sim. E não achou que deveria me contar? Eu ia contar, eu disse.
Mas precisava saber se viria de você, ou deles. Ela não respondeu de imediato. Depois disse, isso é meio frio. É calculado, eu disse. E isso não é a mesma coisa. O que ela ainda não percebia, e nenhum deles percebia, é que eu já tinha visto esse padrão antes. Eu sabia como a influência funcionava quando vinha disfarçada de valores familiares e sobrenomes compartilhados. Passei anos construindo uma vida que não poderia ser discretamente absorvida por outra família. Eu não casei por aliança. Casei por parceria. E se eles queriam tratar isso como uma negociação, eu já tinha trazido meus termos. A reunião do pré-nupcial foi tranquila. Profissional. Sem rodeios, sem emoção aparente. Eu trouxe minha equipe jurídica, discreta, técnica, experiente, e deixei que os documentos falassem por si. Thomas e Ellen chegaram juntos, vestindo aquele ar de leve superioridade, como se já soubessem o que iriam ouvir. Eles estavam prontos para revisar cláusulas frágeis, encontrar brechas, talvez sugerir ajustes que os beneficiassem discretamente. Só que o que encontraram foi algo muito diferente do que esperavam. Vocês já formalizaram tudo isso? Thomas perguntou, folheando a primeira sessão com uma expressão tensa. Tudo assinado, revisado, registrado em 2 jurisdições. Respondi. Essa versão é apenas para a ciência da família. Ele olhou para Ellen, depois para Caroline. Vocês não discutiram nada disso juntos? Discutimos o suficiente, Caroline respondeu. O tom dela era neutro, mas firme. Ela estava surpresa, sim, mas também começando a entender que havia mais camadas na minha vida do que ela havia percebido. Ellen inclinou-se um pouco. Só por curiosidade, todos esses trusts e holdings foram criados antes do relacionamento de vocês? Anos antes, eu disse. Nada disso é novo. Thomas Pagaria. E o escritório de vocês? Ele está administrando os ativos diretamente? Não. Temos veículos separados para cada operação. E a gestão é feita por consultores independentes. Minha equipe atua apenas na blindagem. Foi nesse momento que vi o desconforto real surgir. Eles não estavam preocupados com proteção da Caroline. Estavam preocupados com o que não conseguiam acessar. Caroline, até então em silêncio, olhou para mim. Por que você nunca falou sobre isso? Você nunca perguntou, respondi. E eu não compartilho estrutura. Compartilho valores. Ela balançou a cabeça, quase sorrindo. Você é uma aula de contenção, sabia? É como se sobrevive nesse meio. Ao final da reunião, Thomas não tinha mais comentários. Apenas pediu para levar uma cópia para análise. Eu recusei educadamente. Esse documento é final. Está aqui apenas por transparência, não para negociação. Na saída, Ellen tentou suavizar. Vocês poderiam ter envolvido a gente antes. Nós temos experiência com esse tipo de contrato. Eu sei que tem, eu disse. Mas experiência não é o mesmo que imparcialidade. Naquele dia, tudo mudou. Eles não disseram nada diretamente, mas a postura deles mudou. Aquela confiança automática, aquele tom de leve correção, sumiram. Pela primeira vez, vi incerteza nos dois. Eles perceberam que não sabiam com quem estavam lidando, e que talvez tivessem subestimado não só a mim, mas a inteligência da própria filha. Não precisei provar nada. Apenas deixei que eles lessem o que eu havia construído, linha por linha, cláusula por cláusula. E entendessem que tudo que acharam que controlariam, já estava blindado. Nos meses que se seguiram ao casamento, mantive a mesma postura, cordial, presente o suficiente para não parecer distante, mas sempre atento ao espaço que era meu e ao que não permitia que fosse invadido. Nunca houve confronto direto, nunca precisei elevar o tom. Mas a dinâmica mudou. E eles perceberam. Thomas já não fazia tantas perguntas com aquele tom pedagógico. Quando surgia algum assunto jurídico ou financeiro durante um jantar, ele olhava para mim com mais cautela, como se estivesse escolhendo melhor as palavras. Caroline notou isso pela primeira vez num domingo. Quando o pai mencionou um fundo familiar que pretendia diversificar. Estamos pensando em migrar parte para a renda fixa internacional, talvez algum ETF atrelado a commodities. Nada grande, só para testar o comportamento. Eu apenas comentei, com calma, imagino que tenham considerado o impacto da nova norma da Receita sobre remessas estruturadas. Desde abril, os bancos já começaram a reportar automaticamente movimentações acima de 30 mil. Thomas congelou por um instante.
Você tem razão. Estávamos discutindo isso no escritório. Não estavam. Eu sabia. Mas ele não corrigiu. Caroline esperou até estarmos sozinhos para comentar. Foi impressão minha ou meu pai? Recuou. Não foi impressão. E o que foi aquilo? Você normalmente evita esse tipo de exposição. Às vezes, uma frase basta. Não precisa ser um discurso. O que Caroline talvez ainda não entendesse por completo é que, no mundo de onde venho, onde contratos, trusts e holdings falam mais alto que sobrenomes, o verdadeiro poder está na informação. E mais ainda, na escolha de quando usá-la. Eu nunca quis impressionar os pais dela. Quis apenas que entendessem que não podiam me enquadrar. A relação deles comigo tornou-se mais cuidadosa. Continuaban gentis. Claro. Mas agora com uma espécie de reverência contida. Como se, de repente, a ausência de detalhes sobre minha vida não fosse mais um traço incômodo, e sim uma estratégia. E era. Caroline começou a se interessar mais pelo meu trabalho. Perguntava com mais frequência sobre os casos que eu acompanhava, sobre as regras que mudavam silenciosamente o comportamento de grandes patrimônios. Um dia, depois de eu recusar um convite para integrar um conselho administrativo por conflito ético, ela comentou: "Você poderia ter ganhado muito com isso." Nem todo ganho é financeiro, respondi. Às vezes, o custo de abrir mão do controle é alto demais. Ela me olhou de um jeito diferente naquele dia. Não com desconfiança, mas com uma espécie de respeito que talvez nem ela tivesse percebido que estava faltando antes. Eu não precisei provar nada à força. Apenas continuei sendo quem sempre fui, discreto, firme, impossível de ser manipulado. E aos poucos, sem qualquer imposição, eles foram entendendo que a influência que achavam ter nunca esteve nas mãos deles. A última tentativa de Thomas veio sob o disfarce de generosidade. Ele me ligou numa terça-feira pela manhã, tom casual, quase amistoso. "Adrian, pensei numa coisa aqui. Por que não conversamos sobre você assumir um papel consultivo no escritório da família? Nada formal agora, só uma aproximação. Alinhar interesses, sabe?" Eu respirei fundo antes de responder. "Agradeço o convite, Thomas. Mas meu trabalho exige imparcialidade. Me envolver com uma estrutura familiar criaria conflitos que prefiro evitar." Ele hesitou por um segundo. Claro, entendo. Só pensei que poderia ser uma ponte interessante entre nós. A palavra ponte ficou ecoando. Era isso que ele buscava, um ponto de entrada. Não pelo relacionamento, mas por necessidade. Desde o pré-nupcial, ele vinha tentando reenquadrar a narrativa, recuperar uma posição de superioridade que já não existia mais. Dias depois, ela me abordou com uma proposta semelhante, mas com outro tom. "Você já considerou atender clientes mais alinhados com o nosso perfil social? Acho que temos conexões que poderiam abrir portas para você." "Minhas portas já estão abertas", Ellen, respondi. "O que preciso é garantir que continuem seguras." Ela sorriu, mas havia tensão no olhar. Aos poucos, eles começaram a perceber que estavam tentando oferecer o que eu não precisava. E pior, estavam tentando reivindicar influência num território que não lhes pertencia. Meus clientes não vinham de almoços de domingo nem de eventos beneficentes. Eram fundos, holdings, famílias com aversão à exposição. Gente que confiava em silêncio e blindagem, não em sobrenomes em folders de escritório. O universo em que eu me movia não tinha nada a ver com o deles, e isso os incomodava mais do que queriam admitir. Caroline percebeu a mudança, mas não comentou de imediato. Até que, certa noite, ela me perguntou: "Você sente que eles estão tentando te testar o tempo todo?" "Não. Eles já fizeram isso. Agora estão tentando me entender." "E conseguiram?" "Não ainda. Mas já sabem que não vão conseguir me moldar." Depois disso, o comportamento deles mudou de novo. Não desistiram exatamente, mas começaram a me tratar com uma formalidade quase excessiva. Elogiavam discretamente decisões que antes criticariam. Evitavam dar conselhos não solicitados. E, curiosamente, começaram a consultar Caroline antes de sugerirem qualquer coisa a mim. Talvez tenham percebido que o que achavam que era reserva era, na verdade, estratégia. Que o que chamavam de frieza era só uma forma de manter limites claros. E que o homem que um dia julgaram simples demais para a filha deles, era alguém cujas escolhas eles não conseguiam prever. E isso, para pessoas como Thomas e Ellen, era o maior desconforto de todos,
Não terem o controle nem do enredo, nem do final. A confirmação de que a dinâmica havia virado de vez veio de onde eu menos esperava, do irmão mais novo da Caroline. Lucas sempre foi o mais solto da família, bem educado, mas distante dos negócios do pai, mais focado em design do que em direito ou gestão patrimonial. Quando anunciou o noivado com a namorada, Mariana, a família reagiu com entusiasmo contido. E rapidamente, como esperado, Thomas ofereceu ajuda com o contrato pré-nupcial. Não é desconfiança, ele explicou, repetindo o mesmo discurso que usou comigo. É só proteção. Clareza evita mal-entendidos. Só que dessa vez, o plano não saiu como esperado. A família da Mariana, que vinha de uma geração mais nova de empreendedores, revisou o documento enviado por Thomas e recusou. Sem rodeios. Parcial demais, disseram. E com cláusulas claramente favoráveis à família dele. Foi Caroline quem veio conversar comigo. Eles estão empacados. A Mariana quer um contrato justo, mas meu pai não aceita refazer com outro escritório. E agora estão travando a conversa. Você quer que eu intervenha? Perguntei. Na verdade, quero saber se sua equipe poderia revisar, se fizer sentido, oferecer uma proposta neutra. Algo que os dois lados aceitem sem briga. Eu pensei por alguns segundos antes de responder. Se o Lucas pedir diretamente, eu faço. 2 dias depois, ele me ligou. Sem rodeios. Cara, me disseram que você tem gente boa. Eu confio mais no seu julgamento do que no do meu pai, para ser honesto. Você pode ajudar? A CTI. Enviei a minuta revisada, equilibrada, transparente, escrita com neutralidade e cláusulas objetivas. Em menos de 48 horas, a família da Mariana aprovou sem ajustes. Thomas, sem opções, teve que aceitar. Não com satisfação, mas com silêncio. No jantar seguinte, Thomas me agradeceu com um aperto de mão firme demais. Você fez um bom trabalho. De verdade. Salvou o processo. Fiz o que era necessário, respondi. Ellen, mais sutil, elogiou minha equipe. Muito técnico, muito limpo. Raramente vemos esse nível de equilíbrio vindo de fora. É que a gente nunca está realmente de fora, eu disse, com calma. Só preferimos agir quando é necessário. Foi nesse momento que percebi, sem querer, eu havia me tornado referência. Não porque tentei, mas porque mantive a postura enquanto todos os outros estavam ocupados disputando espaço. Caroline me olhou com aquele sorriso que mistura surpresa e confirmação. Como se finalmente compreendesse que toda a contenção que ela antes estranhava, era o que sustentava tudo isso. E quando Thomas, já no fim da noite, me chamou de filho pela primeira vez, em público, diante de outros convidados, eu apenas assenti. Não porque aquilo significava algo, mas porque, naquela altura, ele finalmente entendeu que o poder não estava mais no que ele oferecia. Estava no que eu nunca precisei pedir. Não houve pedido de desculpas. Nem seria necessário. Algumas coisas se resolvem não com palavras, mas com reconhecimento silencioso, aquele que se revela nos gestos, nas pausas, nas decisões tomadas com mais cuidado do que antes. Thomas e Ellen nunca verbalizaram que haviam errado comigo. Mas a forma como passaram a me tratar dizia tudo. Eles começaram a me ouvir. De verdade. Não para concordar ou refutar, mas porque sabiam que o que eu dizia vinha de um lugar que eles não conseguiam mais ignorar. Nas reuniões de família, quando surgiam temas complexos, investimentos, estruturação patrimonial, contratos de terceiros, eles olhavam primeiro para mim. E esperavam. Caroline, por sua vez, passou de mediadora a observadora. Ela não precisava mais equilibrar as conversas entre mim e seus pais. Percebeu que o respeito não se exige, se constrói. E o meu foi construído em silêncio, com paciência, com limites que nunca precisei gritar para que fossem entendidos. Um dia, Ellen me chamou para conversar em particular. Nada formal. Apenas um comentário durante uma caminhada pelo jardim da casa deles. Você tem um jeito contido. No começo, achei que fosse frieza. Hoje, vejo que é precisão. Respondi com calma. Sempre preferi falar quando tenho algo que realmente vale ser dito. Ela assentiu. Faz sentido. Às vezes, acho que a gente estava ouvindo, mas não escutando. Essa frase ficou comigo. Talvez porque, finalmente, havia ali um reconhecimento sem ego. Não era uma confissão de culpa. Era um sinal de que, mesmo sem admitir em voz alta,
eles haviam entendido a diferença entre aparência e substância, entre influência forçada e autoridade verdadeira. Hoje, a relação é estável. Equilibrada. Caroline e eu seguimos com vidas profissionais distintas, mas alinhadas em valores. Ela conhece minhas reservas, respeita meus processos. E, mais do que antes, entende porque sempre fui tão metódico com o que mostro e com o que guardo. Thomas e Ellen agora contam histórias sobre mim em jantares com amigos. Fazem parecer que sempre me admiraram. Nunca desmentou. Não por conveniência, mas porque não preciso corrigir nada. O tempo fez isso por mim. A vingança, se é que esse nome cabe aqui, nunca foi sobre ganhar algo deles. Foi sobre manter o que sempre foi meu, autonomia, clareza e uma estrutura de vida que ninguém mais pode usar como ferramenta de poder. Eles tentaram me encaixar no modelo. Eu mostrei, com calma, que não havia molde para aquilo que não se vende, não se negocia, não se absorve. No fim, não precisei vencer. Bastou não ceder. E isso, para gente como eles, sempre será a lição mais difícil de engolir.